Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ah, acessar esse vídeo, mas vamos lá. Esse tópico aqui ele é pequeno, eu vou falar um pouquinho do pacote Java I/O e algumas funções de matemática, tá? O pacote Java I/O ele é responsável por nós conseguirmos trabalhar com arquivos. E o I/O é de input/output. Uma das funções desse pacote é que nós possamos trabalhar com arquivos, tá? Então essa vai ser a primeira coisa que nós vamos abordar aqui. Como é que a gente faz para trabalhar com os nossos arquivos? Então eu criei aqui um pacote chamado POO. Nesse pacote POO eu fiz a importação do java.io. E aí eu construí uma classe bem simplória, né? Não utilizei conceitos de orientação a objeto aqui, é simplesmente uma classe onde possui o método main. E eu implementei aqui esse método main e instanciei alguns objetos para que nós pudéssemos trabalhar com arquivos. Então esse primeiro código aqui que nós vamos ver, ele vai fazer a leitura desses arquivos. Para isso, nós vamos fazer uma instância de input_stream. Nessa instância, por meio do construtor, eu vou passar aqui o caminho desse arquivo, onde esse arquivo está localizado. Nós podemos perceber aqui que temos duas barras ao invés de uma. Se a gente remeter lá para a linguagem C, lembra do barra N, do barra T na linguagem C? Isso também pode ser utilizado no Java. E então, quando eu coloco barra T aqui, por exemplo, isso aqui não será entendido como sendo a barra dos diretórios aqui. Então, para valer como uma barra, eu coloco duas. Duas barras representam uma única barra. Tá? Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma instância do input_stream_reader, tá? E também farei uma instância, passo pelo construtor dessa classe o is, que é uma instância do input_stream. Também vou precisar fazer uma instância do bufferedReader. Nessa instância, eu também, pelo construtor da classe, eu passo o isr. Tranquilo. E aí eu vou conseguir fazer a leitura de linha por linha desse arquivo .txt. Eu coloquei aqui string s igual a buffer.readline, porque ele lê uma linha e pula para a próxima, lê uma linha e pula para a próxima, lê uma linha e pula para a próxima. E na sequência eu coloco aqui um while, certo? Defino uma estrutura de repetição. Vamos entender por que eu faço isso. Vamos supor que o meu arquivo ele tenha uma única linha. Então eu leio essa linha, e não existe mais nenhuma linha para eu ler. Então, quando eu leio essa linha, guardo em S. Tá? E o seguinte, se essa linha, ela for, na verdade, se não tiver nenhuma linha, o que vai acontecer? O meu S será nulo. Se ele é nulo, eu não consigo acessar, eu não vou entrar dentro dessa estrutura de repetição. Então, vamos recapitular isso aqui para ficar melhor. Ó. Vamos supor que tem apenas uma linha dentro do meu arquivo. Beleza. Eu li essa linha, isso aqui está aqui dentro, armazenado. Certo? Armazenei essa linha dentro de S. S é diferente de nulo? Não. Porque essa linha ela foi armazenada dentro de S. E aí eu vou imprimir, eu irei imprimir essa linha S aqui no meu console. Na sequência, o que eu faço? S igual a buffer.readline. Vou ler a próxima linha. Se essa próxima linha não existir, o que vai acontecer? Quando ele voltar aqui para a estrutura de repetição, o meu S será nulo. Então, ele não entra aqui de novo. Se tiver essa linha, li a próxima linha, ele volta para cá. O S é diferente de nulo. E ele continua apresentando aqui o S, lê a próxima linha, e a próxima linha, e a próxima linha. Então, esse pequeno trecho de código aqui permite que eu faça a leitura de todas as linhas de um arquivo texto em Java. Depois que eu efetuar a leitura de todos esses arquivos, eu finalizo o meu buffer
chamando o método close. Lá, o que eu estou fazendo? Estou liberando os recursos, finalizando a leitura e liberando os recursos que eu aloquei para fazer a leitura desse arquivo. E eu também estou liberando esse arquivo para que ele possa ser acessado por outras pessoas, outros programas que tenham interesse em acessar esse arquivo. Para fazer a escrita em arquivos, é um procedimento um pouquinho semelhante com aquele, só que nós não vamos trabalhar com uma estrutura de repetição a priori. Porque quando a gente lê um arquivo, muito provavelmente nós queremos ler todas as linhas desse arquivo. Então, naquele exemplo anterior, nós fizemos isso, lemos todas as linhas de um arquivo. Ok. Nesse exemplo, a gente vai escrever em um arquivo. Então, eu vou usar objetos diferentes aqui, classes diferentes do meu pacote Java.io. Que classes são essas? Eu vou usar o Output Stream Writer e o Buffer Writer. Né? São essas três classes que eu irei trabalhar. Bom, a primeira classe, eu vou abrir esse arquivo e eu vou definir aqui no construtor dessa classe o caminho do arquivo que eu irei abrir. E eu vou armazenar isso nessa instância OS aqui. Depois disso, eu vou precisar de uma instância do Output Stream Writer. E eu passo como construtor dessa classe o OS, que tem aí o arquivo que eu abri para a escrita, que eu quero abrir para a escrita. Por último, eu faço a instância do meu Buffer Writer. E eu passo como construtor dessa minha classe uma instância de Output Stream Writer. E aí eu consigo fazer com que o meu Buffer Writer possa ser utilizado. Então, bufferwriter.write olá mundo. Então, eu escrevi dentro do meu arquivo olá mundo. E aí eu posso chamar a qualquer momento o método write. Esse método write escreve dentro do arquivo. É uma boa prática de programação você abrir o arquivo, escrever tudo que você precisar dentro dele e depois fechar. Tá? Não mantenha esse arquivo aberto por longos períodos de tempo. Escreva o que você precisa escrever, feche o seu arquivo. Tá? Então, esses dois slides aqui definem como nós fazemos para ler os arquivos e como fazemos para escrever arquivos usando o Java.io. Tá? Nada impede que você construa classes um pouco mais simplórias para ler e escrever arquivos. Você pode abstrair todas essas três instâncias aqui e você pode criar a sua própria classe, manipular arquivos. Né? E aí, dependendo dos parâmetros que você configurar a tua classe, ela vai se comportar para leitura ou para escrita. E aí você pode abstrair essas três classes aqui, né? Você agrupa essas três classes, o funcionamento dessas três classes em uma única classe, e esse agrupamento vai permitir que você trabalhe apenas com uma classe, crie uma camada de abstração, para ficar mais simplório para o programador final. Tá? Você pode fazer isso aí também. E é justamente isso que eu peço para vocês fazerem nesse exercício aqui. Crie uma classe genérica para manipular a criação de arquivos. Essa classe permite gravar e ler dados. Utilize o conceito de PO, acrescente essa classe... isso aqui não, você desconsidera que isso aqui não é o que eu quero que vocês façam. Tá? Então, só esses dois aqui. Vocês vão criar uma classe genérica que vai englobar todas aquelas outras classes e vai transformar toda essa coisa de trabalhar com arquivos uma coisa mais simplória, mais tranquila. E aí a gente já vai iniciar aqui os nossos conceitos de utilização de matemática em Java. Tá? Existe a classe Math em Java e a classe Math ela implementa aí todos os nossos métodos simplórios para trabalhar para poder trabalhar com matemática em Java. Então, math, ponto, e aqui eu tenho todos os métodos que são utilizados de matemática. Tá? O ABS tem vários métodos, eu vou só explicar para vocês a ideia geral, e aí se você precisar, você simplesmente usa math, ponto, e procura um dos métodos para resolver o seu problema. Claro que ele não tem todos os métodos, né? Claro que aí no math não vai resolver
né? Não vai ter um método que resolve integral, por exemplo, tá? É aquela matemática básica nossa aí. Então, o ABS ele vai retornar para nós um número absoluto, né? Positivo sempre. Então, ele vai retornar o resultado de 1 será um número positivo, 2,5 positivo. Raízes, todos esses métodos aqui, eles estão presentes dentro da classe math. É math.poll, math.sqrt, math.cbrt, math.exp. O que cada um desses métodos faz? O método poll, né, base, expoente, é potência, tá? Então é base e o expoente. SQRT raiz, isso aqui raiz cúbica. Isso aqui é para nossa constante de Euler, é e elevado a alguma coisa, que é algum expoente que você vai definir. Tá? Um exemplo de utilização do nosso método poll, né? math.poll a, b. Então, a elevado, 2 elevado a 8. Né? Eu tenho como resposta 2,56. Um detalhe importante aqui desse nosso poll, né? POW, de potência, power, não sei como é que é a pronúncia correta disso. Enfim, é que eu posso fazer com número quebrado. Eu posso fazer assim, a elevado a 2,5. Ele faz, tá? Isso que é bacana do Java. Ele consegue trabalhar com isso. Outro método aqui, um log base 10. Tá? Então, logaritmo natural de um número. Logaritmo natural na base 10 de um número. Ele também tem essas funções de matemática, tá? Sil, né? Sil, não é sil. Ceiling, é de ceiling. Isso aqui. De teto, tá? Guarda isso aí. Isso aqui é uma abreviação de ceiling, que é de teto, não é? E qual que é a ideia desse método aqui? Ele vai arredondar um número para cima. Ele arredonda para cima, tá? Então, 5.2 arredondou para 6. 5.6 arredondou para 6. Menos 5.8 arredondou para 5. Parece estranho aqui, né? Menos 5.8 ele vai arredondar para cima, né? Não para baixo. Não vai arredondar para menos 6. Para menos 6 ele arredonda para baixo. Então, aqui ele arredonda para cima. Então, é menos 5.0. É importante isso aqui, nossa, porque faz uma diferença aí quando você precisa fazer continhas, aí, um software de contas. Isso aqui vai te auxiliar, tá? O floor. O floor é o contrário, né? O floor é de chão, então ele vai arredondar para baixo, tá? Então a ideia é que ele arredonde para baixo e não para cima. Então vamos lá, olha o exemplo. Para eu arredondar o 5.2 para baixo é 5. Para arredondar 5.6 para baixo é 5. Ele vai arredondar para o próximo inteiro, tá? E para o menos 5.8, ele está arredondando para baixo, né? Então aqui ele vai arredondar para menos 6, porque ele estaria arredondando para baixo. O Java também tem na classe Math aqui toda aquela questão de matemática, tá? Então ele implementa todos aqueles métodos de matemática relacionada à trigonometria, melhor dizendo. Então ele implementa tudo aquilo de trigonometria, tá? Seno, cosseno, tangente, ele implementa. Só que um detalhe importante aí, eu tenho que entrar com radianos, tá? Então o método que calcula cosseno, ele calcula, mas ele precisa receber como parâmetro o grau em radianos. Então observe o seguinte aqui, double número, né, 90 graus, beleza. Número vai ser igual math.to radians aqui. O que estou fazendo aqui? Passando esse 90 para radianos. E aí sim eu posso aplicar aqui math.cosseno, consigo passar isso aqui para como eu passei isso aqui para radianos, eu consigo calcular o cosseno corretamente aqui. Aí eu faço um arredondamento e apresento o valor do meu cosseno. Isso aqui é válido tanto para cosseno, tangente, seno. Você pode usar também, se eu não me engano, arco, tangente, arco, cosseno e arco... e arco... arco tangente, arco seno e arco seno, tá? Eu acho que você consegue usar isso lá em Java também, tá? Outro método que é muito bacana, que a gente usa bastante, que é o método de
de números randômicos. Às vezes a gente precisa sortear alguma coisa e como é que a gente faz para fazer isso? O método random ele vai sortear um número entre 0.0 e 1. Tá? E é um número do tipo double, tá? Ele vai gerar um número bem grande em relação a isso. Então, math.random não precisa passar parâmetro, ele gera para você um número aleatório. Bom, então essa parte aí de números de matemática e essa parte de número de trabalhar com arquivos é só isso mesmo. Eu já vou passar para o nosso próximo slide aqui. Eu só vou parar essa gravação.